Fala pessoal, começando mais um bate-bola com o Du Marques. Luiz voltou, está conosco aqui. Então, Luizinho, nós vamos falar de São Paulo, Santos. E aí? Meu querido Dudu, vamos começar falando da rodada de ontem, né? Boa. O jogo entre Vitória e São Paulo e Santos e Atlético Mineiro, mais conhecido como Galo. E vamos também, Fala como Galo, todo... você até se sente, né, O mano? Galo é o galo mais lindo do Ô, mundo. mineiro danado. E não vamos esquecer do assunto do momento, que é seleção brasileira. Você que está aí, não perca, terá bons comentários, boas risadas e já elogiando o nosso querido amigo do Marques aqui nesse novo cenário mais leve, mais espaçoso. Dá E é pra ficar isso. mais à vontade para falar, né? Parabéns, Eu também parabéns. achei que ficou melhor nesse formato. Vamos falar então primeiro do São Paulo. E aí, o que você fala? Eu não vou falar primeiro, porque senão você vai falar assim, é o meu tricolor, você tá puxando. Então fala aí, fala você. Cara, eu vou começar com uma frase de um ídolo meu chamado Barolo, São Paulino doente que nem eu. Cara, o São Paulo é um time medíocre. O jogo de ontem contra um adversário fraco. O São Paulo foi fraco, ou seja, foi um jogo horroroso, onde o São Paulo não agrediu em nenhum momento, ficou atrás esperando o time do Vitória, e o Vitória fez a dele. A torcida lá, ao som de Daniela Mercury, diga-se de passagem, agrediu o São Paulo, fez o primeiro gol numa falha horrível de um jogador horrível chamado centroavante do São Paulo, que eu até me esqueci o nome, por sinal, André Silva. Ele. E teve uma falha horrível e eles abriram o placar. E foi a chance de chegar, né? Era a chance de chegar lá em cima, estar próximo do líder. Eu achei que ele perdeu uma grande oportunidade de mostrar futebol. Viu? Que bom que não chegou, porque seria uma ilusão muito grande. E achar que tá aí bem. aquele torcedor acha, o São Paulo. São Paulo não Isso tem mesmo. chance de nada. Olhe, Sul-Americana. Olha, eu coloco o São Paulo da seguinte forma, assim, na minha visão de fora. Eu vejo que o São Paulo ele vai disputar para chegar de repente numa Libertadores, talvez permanecer, obviamente, numa Copa do Brasil, esse tipo de coisa. Não acredito em título, mas eu acho que ele está vindo numa batida tentando mudar o que estava acontecendo. O São Paulo, literalmente, ele e Santos, estavam dois times pequenos. Era um nome de um time grande, só que estavam jogando como um time pequeno. Então eu estou vendo que o Tricolor, pela primeira... Vamos ser sério. Quantos anos faz que você não via São Paulino comemorando e ficando feliz com o time? Ele conseguiu isso no início do campeonato. Chegou à liderança, teve até uns colegas seus aí, falou assim, segue o líder. Quanto tempo eu não escutava o Tricolor ficar falando esse tipo de coisa, entendeu? Então, tem o lado bom. Pessoas que não conhecem de futebol, né? Só pode ser, né? Porque, olha, um time que tem Rafael Tolói na zaga. Se esse Rafael Tolói não jogava quando era novo, imagine agora já 30 e poucos anos nas costas. E ontem, Mais difícil. cara, o nome do jogo, foi Baralhas. Do time do... Que não é um mau jogador, Ele não. mas não é jogador para se decidir uma partida. Mas quando o outro time não tem um destaque, automaticamente vai surgir um destaque novo e, logicamente, do adversário. Porque o São Paulo não se impôs em campo. Em momento nenhum. Não se impôs. E isso, obviamente, fez o time do adversário crescer. E no começo do segundo tempo tivemos uma infelicidade do nosso lateral direito, que é bom jogador, diga-se de passagem, um lance para expulsão e foi bem expulso pelo juiz, e aí complicou mesmo, né? Mas o São Paulo ainda está em terceiro, tudo bem que está com um jogo a mais. Está com um jogo a mais, mas ainda está em terceiro e os outros dois que estão assim muito próximos estão com 20 pontos, que é o mesmo ponto do São Paulo. Então, assim, depois eu pôr a tabela para a gente falar um pouquinho a respeito. Se eu fosse a diretoria e o Roger Machado, eu concentraria nossas forças na Sul-Americana. E é um campeonato que, teoricamente, ele é mais fácil. Sim. É a mesma coisa que a diretoria do Santos, a gente já vem batendo nessa tecla, tem que fazer. Eu acho que você tem que investir na Copa do Brasil, que paga bem. Sim. E no caso da Sul-Americana, porque eu considero um campeonato mais fácil de chegar. Mas é isso. Quer complementar esse seu tricolor? Eu não tenho muita coisa para falar dele, não. Porque se eu for pensar num futuro, vai ser pior ainda, porque a próxima rodada do São Paulo é Vasco e São Paulo, dentro de São Januário,
de um técnico sensacional que, para mim, deveria ter ido para a seleção brasileira, Renato Gaúcho. Adoro o Renato Gaúcho. Eu gosto da forma do Renato também, mas o Vasco já não vem bem também. O Vasco também não está bem. Então eu acho que, sinceramente, São Paulo tem plenas condições de chegar lá e trazer resultado. Eu pensei isso ontem. Eu acredito que dê para ele chegar. Só que tem que se impor. Tem que chegar e mostrar que é o São Paulo. Porque o time do São Paulo é superior do Vasco. Por mais... Aguardemos cenas dos próximos capítulos. É real, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse time maravilhoso. Meu Deus do céu, como eu sofro com o Santos. Como eu sofro com o Santos. Mas vou dizer, ontem foi um dia que, na minha visão, jogou bem. Perdeu muito gol. Mais uma vez, pelo mesmo motivo de não ter um cara para matar o jogo. Por mais que, um exemplo, tem o Gabigol, que para mim é um jogador fora da curva. Só que já tá ficando assim, eu não vou dizer velho, porque ele tem 29 anos. Mas a forma que ele vem tendo, as atitudes que ele tem, é de jogador de fim de carreira. Isso ele tem que mudar. Tá sendo um bom jogador para o Santos, quando joga. Que agora ele tá com uma frescurinha também de querer escolher jogo para jogar. Igual o Neymar. Então isso aí também tá bem complicado. Eu acho que ele tem que chegar e jogar, que foi para isso que foi contratado. Igual ontem jogou, achei que jogou muito bem. O que você achou dele? Para mim, ele foi o melhor jogador da partida, ao lado do Lucas Veríssimo. É isso. Lucas Veríssimo é aquilo, como eu falei quando ele chegou. É o xerife que estava faltando no time do Santos. Vinha sofrendo com a zaga já faz muito tempo. Então, na chegada do Lucas, automaticamente deu uma melhorada. Uma encorpada na zaga. Incorporou. E tá para chegar mais um. Eu ainda não vou anunciar porque ainda não tá nada certo, mas temos, assim, provavelmente um jogador do time, adversário. E se for Arbolenda, é um baita de um zagueiro. Infelizmente, ele fora do campo. Tá para se confirmar, mas assim. Baita zagueiro, quer que eu baita diga? reforço. Para o Santos é realmente excelente. Só que se ele tem esses problemas extra-campo, eu já fico na dúvida até onde será bom. Porque você sabe que isso contamina. Hoje em dia não dá mais para ter jogador assim. Não. Só se o cara for muito, muito, muito fora da curva, da média. Então, jogador. Não é o caso, né? Não é o caso. Então, eu não contrataria. Eu fico também com um pouco de receio, por mais que eu sei que o Santos está precisando nesse setor do campo, mas eu fico com receio de até onde é algo assim que venha trazer um benefício realmente para o Santos. Eu acho que contamina num ambiente que já é agitado, né? Tem o seu menino Ney, tem o Gabigol, tudo polêmico. Eu senti um tom de voz estranho quando você falou do menino Ney. Não, nenhum. Eu sou um cara racional. Eu não me deixo apegar pela emoção. Menino Ney, vamos chegar nele. Eu achei que ele jogou muito bem ontem, em relação principalmente aos 2 últimos jogos, onde ele teve um destaque devido aos passes e a gol, mas ontem ele jogou muito mais do que os 2 últimos jogos que ele tinha jogado. Só que, no entanto, na crítica, até você mesmo trouxe para nós, que não foi visto tão dessa forma, né? Ele fez um jogo mediano, né? Mas o caso Neymar é assim, só o fato dele entrar em campo já é uma vitória. É o peso. Não, e o peso, vai. E só que ele escolhe jogo também. Por exemplo, contra o Flamengo, ele quase bateu no juiz para tomar o cartão amarelo para não ir para lá. Ficou muito nítido, né? Contra o jogo de fora, o senhor Neymar também não foi. Ou seja, ele escolhe alguns jogos ali mais fáceis, porque ele sabe que ele está sendo observado, vigiado pelo titio Ancelotti, e ele quer ir para... Erroneamente, ele quer ir para a seleção brasileira. Que vou dizer, tem hora que eu fico pensando se será melhor ele ir ou não. Por quê? Nós sabemos que a seleção brasileira é limitada. Aí chega mais uma vez, a culpa vai cair em quem? Em cima do Neymar. Sim. É um nome forte que terá lá. Então, assim, não acredito que vai ser esse ano que venha talvez o título. Então, vai lá para a seleção, luta. Vocês pediram para colocar o Neymar, coloquei. E aí? E eu digo mais, tá? Você falou que não será dessa vez. Eu acho que a seleção brasileira não tem a mínima chance de ser campeão da Copa do Mundo, tá? E eu acho que no futebol de hoje, que é um futebol forte, extremamente físico e profissional, Neymar não tem mais condições de jogar nesse futebol competitivo de hoje.
O que você está vendo, a visão que você está tendo é a visão da grande maioria. Eu entendo essa visão, só que ao mesmo tempo, eu até comentei em um vídeo que eu fiz, nós não temos na seleção brasileira aquele jogador que possa fazer aquele último passe, como é o caso do Neymar, que tem aquela visão diferenciada, que dá uns passes que você não espera e que pode rasgar de repente a zaga. Nós não temos um jogador assim. Então, por mais que ele não vá ser um destaque na Copa, eu acho que é bom tê-lo lá. Primeiro que eu acho que vai motivar os outros jogadores. Segundo, que o fato dele, como é que se diz, ter essa visão diferenciada e um peso. Nós não temos um jogador de peso que meta medo no adversário. Nós não temos. Mas para isso a gente tem que levar também um psicólogo, né? Para ficar do lado do menino Ney o tempo todo, porque ele é egocêntrico, Calma. ele quer tudo para ele, e depois que eu vi um lance contra o Remo, ele mano a mano com o Zé das Couve da vida lá, e ele perdeu a bola. Ah, mas é o que eu falei. Você sabe o que é isso, você tá velho, você sabe o que é isso, e bem mais velho que ele. A cabeça pensa, o corpo não corresponde. É natural. Acabei não, de falar isso. Eu entendo, ele vai ter uns lances assim. Só que ao mesmo tempo, vou poder citar o jogo do Remo de novo. De um momento para o outro, ele cria uma situação que pode, de repente, ser o diferencial no jogo. Quanto foi o jogo? Ah, é um acaso. Ele decidiu? Não, foi um acaso. Agora Não você imagina Brasil e França. Mas você não quer comparar o Eu quero. time? Calma. Eu quero porque ele vai pra Copa do Santos, Mundo. Calma. Opa. O time do Santos com a seleção, olha os jogadores que o Santos tem. Você jogou bola, pouco, mas Não, jogou. tudo bem. Ele jogou contra o Remo. O cara Remo. bom consegue jogar no meio de um monte de cabeça de bagulho, ele não consegue tocar bola com ninguém, Ele caramba. jogou contra o Remo, um time que Tudo bem, não aguenta com nós aqui, com o Se Liga. Não aguenta com o Se Liga aqui no Campo de Várzea. Mas, continuando, essa polêmica sempre vai ter. Leva ou não leva? Minha opinião, hoje, não leva. Então nós vamos, já que falamos da seleção, vamos falar um pouquinho da seleção. Mas só finalizando do Santos, foi uma vitória que eu achei que foi muito importante, uma vitória que o Santos precisava e deu um pouco de gás a um time que vem cada dia mais desanimado. Então o Santos está precisando dessas vitórias para ganhar corpo também no Veio um campeonato. técnico que já é conhecido. Sim. É outro também que precisa do psicólogo, porque tem que ver até quando ele vai querer trabalhar. Porque de repente ele chega no meio do ano e ele fala, não vou mais trabalhar, vou descansar. E larga o time na mão. Mas o Santos ele tem jogadores bons mesmo. Sim. Tem uns que estão caindo, que nem o caso do Barreal, um baita do jogador. Eu acho que ele é mal utilizado. E ele deu uma caída. E tem jogadores bons. A gente não sabe o que acontece com o Zé Rafael. O Zé Rafael é um também. grande volante, um grande jogador. Foi, a gente né? não sabe. Eu achei que... O Mike, que veio do Palmeiras, baita lateral. A gente não sabe o que acontece Não com conseguiu jogar no Santos. Pois é. Não conseguiu jogar, não teve... Então, eu acho que com a vinda do Cuca, tem muito a somar, a mexer com o brilho dos jogadores e... E tem que colocar o melhor que tem em campo. Porque também está ocorrendo muito de não colocar em campo o que tem de melhor, deixar no banco. Exatamente. Barreal, para mim, não tem como ficar fora do time do Santos. Para mim, ele tem que montar um esquema onde ele consiga deixar Barreal, o Gabigol e o Neymar. Tudo bem que é difícil esses dois jogarem, mas assim, eles estando em campo, o Barreal tem que estar junto. É um cara que tem uma visão diferenciada. Sim, ele é diferente. O problema é que quando coloca, por exemplo, os três, são três que não marcam. Então, resumindo, você tem que ter uns volantes que estejam realmente dando combate para poder fechar. Porque os dois não correm. O Gabigol, me desculpa, 29 anos é para estar correndo. Era para estar marcando, era para estar indo, voltando. É isso que eu falo. Mas ele nunca correu. Não, é uma forma de velho. Nunca correu. Mas vamos falar da seleção. Vamos. E aí? Então, já que você acabou de falar que a seleção não vai chegar... Eu não falei que a seleção não vai chegar. Eu falei que a seleção não tem a mínima chance de ser campeã do mundo, né? A seleção, ela deve ir ali até umas oitavas, quarta de final, né? Ela deve ir. Porque, na verdade, a gente tem um técnico, a gente não sabe quem vai ser convocado, porque... Não temos um time, né? Não temos um time. Agora, o goleiro machucou, que para mim, na minha opinião, isso é muito bom. Não para ele, pessoa... Mas como para nós brasileiros é muito bom ele não ir na Copa, porque o Hugo hoje está pegando muito mais que ele, e para mim, teria que ser o titular da Copa do Mundo. Eu acho que nós estamos bem amparados em termos de goleiro.
Nós temos um elenco, assim, tanto um quanto o outro, eu acho que não cai tanto. É muito nivelado. O Hugo vem vivendo um momento muito bom, mas eu não acredito que ele vá para ser titular. Eu não acredito nele titular. Deve Para mim, ser ele o está indo Ederson, como né? terceiro. Deve Eu acho que é ser, o Ederson. deve ser o Ederson. Eu acho que é o Ederson. Mas, como você disse, em goleiro a gente tem bons goleiros. Agora, o problema maior que eu vejo da seleção é nós não temos uma seleção que a gente fala assim, esse aqui são os 11 titulares, os prováveis titulares. Nem isso nós conseguimos. O técnico chegou, tem nome, não tem o que falar assim do currículo dele, é um currículo diferenciado no futebol, mas ao mesmo tempo os resultados que ele apresentou na seleção, sinceramente não empolgou. Até o momento, para mim, pelo menos, eu acho que não empolgou. Sim. E outra, a gente tem muitos bons jogadores que não jogam na seleção igual joga nos clubes. Sim. E isso é um Caso grande problema. o seu amigo Vini. Vini Júnior não joga bem. O Rafinha, que pra mim, lá fora, tá jogando muito mais que o Vini Júnior, Sim. mas na seleção não joga, entendeu? Não temos lateral. Por exemplo, na Não. Copa do Mundo, se tudo caminhar do jeito que tá caminhando, o nosso lateral direito, ele não é lateral direito, que será o Éder Militão. Ele não é o lateral direito, ele é o zagueiro. Será que ele tá recuperado? Acho que tá sim, bem? tá indo, pra ir? tá indo. Acho que dá pra ir. Melhor. Eu levaria. Mesmo que de repente não utilize da forma. Levaria também. Eu levaria. Levaria também. Nossa. Agora, o lado esquerdo é melhor a gente nem falar. Meu Deus do céu. Eu nem sei os nomes. É isso que eu falo. Uma seleção chega num. Nós estamos faltando o quê? 2 meses para a Copa do Mundo? E nós não sabemos qual é o time da seleção. Qual é a nossa seleção? Por quem nós vamos torcer? E aí você vê a distância. Espanha voando. Portugal voando. Com um cara lá de 98 anos que tá prestes a fazer 1000 gols, tá fazendo chover todo jogo. Né? Cristiano Ronaldo. França tem o Mbappé. Que tem gente ainda que fala que o Neymar é melhor que o Mbappé. Mas muito mais. Deus me Cara, proteja. não, no atual momento que afinal o Mbappé é novo. Vocês estão A idade do Mbappé. Vocês estão vendo. Mas O não cara tem ganhou, comparação. o cara ganhou uma Copa do Mundo, sendo o melhor jogador da Copa do Mundo. Outra final da Copa do Mundo, metendo 3 gols na final da Copa do Mundo. Mas tudo bem, são escolhas, né? São Filhão, opiniões. O Neymar só e fica, na minha eu concepção, aceito a opinião. talvez, escuta a palavra talvez, atrás do Cristiano Ronaldo e Messi. Mais ninguém. Eu não sei como é que os brasileiros conseguem ainda falar mal de um cara como o Neymar. Aí o pessoal Eu às não vezes tô coloca falando o extra, mal. o Opa. extra-campo. Eu não tô falando mal. Ah. Só tô falando que o Mbappé jogou mais que ele. Ronaldinho Onde Gaúcho ele jogou mais que ele? Ronaldinho jogou mais que Pega ele. os números. Ronaldo jogou mais que ele. que se faz- Rivaldo Não, jogou mais que não, ele. Romário jogou mais que Ó, ele. você é de exatas, você sabe muito bem Não, que ué. são números. Pega os números do Neymar, compara com esses aí, com qualquer um. Escolhe um desses aí que você falou que jogou mais, qualquer um. Tô Eu não falando. meu Juntando querido, eles é capaz de não dar o Neymar. Meu querido, números nem sempre Ah. é o que faz o resultado melhor. Continua. Vou Conclui. te explicar. Conclui. Neymar já foi o melhor jogador do mundo? Não. Neymar já ganhou Por a que Copa que do não? Mundo? Responde pra Não mim, por sei, quê? ele foi ou não? Você sabe muito bem que é pela crítica. Ele foi Pela ou forma não? que ele é, Ele já- extra-campo e dentro de campo. Ele já ganhou alguma Copa do Mundo? Com a seleção dessa aí, são Sim ou 15 não? anos. Sim São ou 15 não? anos jogando sozinho. Sim ou não? Você sabe que são 15 anos, não dá pra usar como parâmetro. Desculpa. Sim ou não? Não, Ele já lógico que foi não. eleito o melhor jogador de uma Copa do Mundo? Como? Sim Não tem ou como, não? cara. Ele joga sozinho. Seguimos. Ele joga sozinho. Isso aí, pra mim, não é parâmetro. O Neymar não dá pra ser comparado em termos de elenco. Ninguém joga sozinho. Os outros jogaram, o Cafu, Dom no dia Diego desses. Armando Maradona, o Um melhor dia que eu já vi desses, jogar, ganhou uma Copa sozinho. Ninguém joga sozinho. Ninguém joga sozinho. E naquela época ele não jogou sozinho, não. O Cafu deu uma declaração que eu considero muito clara, assim, de uma pessoa muito consciente. Ele deu a comparação do Neymar com os demais que o nosso amigo aqui falou. Onde ele mencionou, Cafu. quando um não resolvia, tinha o outro para resolver. Um exemplo, Ronaldinho Gaúcho não resolvia. Vinha o Fenômeno e resolvia. O Fenômeno não conseguiu resolver. E o Rivaldo resolvia. Nenhum deles conseguiu resolver aqui na parte da frente. Vinha o zagueiro fazer um gol de cabeça. Nós não temos isso. Faz muito tempo. Não temos. Então, resumindo, o Neymar vai fazer o quê? Ele vai tocar e lá na frente vai receber e fazer o gol sozinho. Tem que se Porque é virar. isso? Não, para. Não vou nem continuar. Tem nisso que aqui. se virar. Não vou nem continuar. Meu Tem que menino Ney,
O menino já jogou muito, hoje em dia tá mais velho, obviamente que nós sabemos que não vai ter o mesmo desempenho impossível. Tá começando. Já Não, jogou muito, já isso é jogou real, muito mesmo. sim, sim. Eu achei ele um craque de bola, tá? Mas e aí, que você acha que a seleção chega até umas oitavas, você mencionou? Cara, eu acho que até, de repente, o cruzamento lá, umas quartas de final, né? A primeira fase É mais fácil também, né? Os jogos tranquilo, também, vou mas até tá colocar, todo até mundo separei falando. aqui. Coloca uma enquete aí, tá todo mundo falando que o Brasil vai ganhar os 3 jogos, né? Ó, eu até coloquei, são Eu, Marrocos, eu acho Haiti e Escócia. esse jogo é o mais difícil, tá? Sim, o do Marrocos, né? Sim. Marrocos em toda a Copa aí, pode ver, fica Fora em que é o primeiro terceiro, jogo. fica em Primeiro quarto, jogo fica da em Copa, quinto. né? Tudo bem. Sempre é uma pressão a mais ainda. Então, aqui, beleza. Brasil Haiti? e Haiti, Pelo meu. amor de Deus também, né? Só E faltava. aqui, confesso que eu não sei como é que tá a Escócia, Eu não acompanhei mas também. tem que ficar de olho também. É, Mas o eu Brasil não- passa aqui em primeiro lugar e vamos para Acredito. a próxima fase, né? Mas é isso, tem muito trabalho ainda. O não trabalho- tem tempo para treinar. O trabalho deveria estar começando pelo momento que nós vivemos a seleção. Mas na verdade está no final. Já deveria estar pronto. Outra esse coisa, trabalho. outra coisa também, o técnico da Espanha faz tempo. Eu tô falando aqui Os que estão em destaque, as candidatas ao título, tá? Portugal faz tempo, Espanha faz tempo, o cara da França tá, se eu não me engano, há 10 anos, 2 Copas do Mundo na França. Nós estamos o quê? A 10 jogos? Diga-se de passagem que Didier Deschamps foi o volante, capitão, que simplesmente assassinou a seleção brasileira em 98. Mas, sinceramente, nós temos 5 títulos. E isso tem que pesar. Isso tem que pesar. Exatamente. O nome do Brasil tem que ser considerado um nome muito forte. E para isso precisa mudar um pouquinho essa forma, principalmente de quem está na gestão, de agir. É tudo Exatamente. muito lento, da forma que eles querem. Até mesmo. Eu não vou nem colocar, eu não vou entrar em política. Mas, cara, cada um no seu lugar, né? Mas a Presidente se política metendo em seleção brasileira, pelo amor de sempre Deus. teve envolvido no Mas futebol, é cruel. mas Para encerrar, eu vou colocar aqui a tabela do Brasileirão, onde eu quero mostrar em destaque o Palmeiras, mais uma vez, vindo muito bem, com 25 pontos, 8 para mim, à frente do que pode, de repente, bater de frente com ele, que é o Flamengo. exatamente. Isso já dá um pouco de gás para ele, em relação... Porque os demais, eu acho que são muito comuns. Para mim, ainda, o quê? Há 10 anos praticamente estão vindo nessa hegemonia desses dois times, Flamengo e Palmeiras. E os outros times não conseguem chegar. Quem eu achei que ia vir melhor, ia de repente bater de frente com eles, era o Bahia. O Cruzeiro, para mim, é uma decepção. Nem tá aparecendo aqui, eu acabei puxando só uma parte. Nem tá aparecendo. Nós estamos falando de 16º e o Cruzeiro não aparece. Aqui um ponto de atenção, né? Flamengo em 5º lugar, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Né? Tem 2 jogos a menos. É. Temos que analisar que pode vir Vai mais subir. 6 aí. E aqui eu acho que a gente tem que ficar esperto, porque o Fluminense está vindo bem, viu? O Fluminense não dá para descartar, não, tá? Tá vindo bem. Com o técnico que foi mandado injustamente do São Paulo. Não, Embora do São Paulo. sinceramente, ninguém consegue entender essa parte diretoria aí. do São Paulo. Essa diretoria do São Paulo não dá para entender, porque o técnico não vinha mal. Pois é. Sinceramente, ninguém gostou. Todo São Paulino que eu converso Exatamente. fala a mesma coisa. Mas é Mas isso. teremos muita emoção aqui. Eu também acho que aqui ainda tem muito o que falar. E nós vamos bater muito papo. Vou tentar convencer o Luiz a vir mais e de preferência ficar conosco. E vambora. E a respeito da seleção brasileira, nós vamos ter que resgatar uma música que, se eu não me engano, era de 86. Jesus. Vamos juntos, vamos pra frente, Brasil. É o jeito. Essa música motivava, porque essa época do ano, o pessoal já tava com rua pintada, Exatamente. isso aí não tava ocorrendo. Então, vambora, pessoal, vamos juntos. Bora! Luiz, obrigado pela sua presença. Pessoal, muito Abraço. obrigado. Estamos juntos. Fiquem todos com Deus. Tchau.